Versículo de número 9, nós vamos ler só o início. O texto diz assim: e ser achado nele. Você pode repetir comigo isso? 1, 2, 3. E ser achado. Repete comigo de novo isso. E ser achado nele. Feche a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Eu quero conhecer. Só é sacrifício quando te custa. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer. Nós queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer. Muito mais do que te conhecer, queremos ser achados no Senhor. Queremos te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo. Eu quero ser achado nele. Senhor Deus, nós queremos ser achados no Senhor. Queremos ter o Senhor como Deus. O mais belo entre ser achado nele. Conhecer Jesus. Quantos querem conhecer de verdade? Tudo que eu quero, Senhor, te conhecer, poder te ver, poder te sentir. Conhecer Jesus, poder te entender. Eu quero ser achado no Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder estar ante a Tua mesa, Pai, e diante da Tua presença, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio de poder ser a Tua igreja. Obrigado pelo privilégio de poder estar na Tua casa. É isso que eu te peço sempre. Obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque ninguém poderia ter feito o que o Senhor fez. Ninguém poderia ter feito o que o Senhor Jesus fez. Nenhum outro Deus com D minúsculo, nenhuma outra entidade espiritual, nem anjos, nem principados, ninguém poderia ter feito o que o Senhor Jesus fez. Ninguém encararia o lenho cruento do Calvário, mudo,
em favor de homens desprezíveis como nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Esse hino tem ministrado muito os nossos corações. Muitos irmãos têm sido ministrados por esse cântico. E é muito importante saber que parte dele está escrito literalmente na palavra de Deus. Filipenses capítulo de número 3. E eu gostaria muito de, nesses próximos minutos, poder edificar a nossa fé. Não é a tua, é a nossa. Falando um pouco exatamente sobre esse termo, ser achado nele. A primeira coisa que nós precisamos ouvir a respeito desse termo é que Paulo sempre vai ser usado por Deus nas cartas para notificar uma tal circuncisão. E ele vai sempre confiar na circuncisão de confiar na carne. É muito importante, eu sei que às sextas-feiras nós vamos aprender muito mais sobre isso, mas eu gostaria muito de poder falar para os irmãos o que é confiar na carne que Paulo está falando no versículo de número 3, antes do ser achado nele, que ele diz o seguinte: porque nós é que somos a circuncisão. Filipenses 3:3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que ele estava ensinando às igrejas, não só aos filipenses, mas ao mundo, através do Espírito Santo, que confiança é essa na carne? É porque, para os judeus, a circuncisão era um ato externo, você já deve saber disso, do corte do prepúcio, do penizinho, do pipizinho, do judeuzinho recém-nascido. Ao 8º dia, se ele fosse judeu da nata mesmo, e nada acontecesse de errado, que o pai não estivesse viajando por algum motivo, enfim, ele deveria passar por um processo externo no seu corpo, aonde o prepúcio, aquela pelezinha que nós chamamos de fimose, quando ela está muito, quando ela é muito fechada, não é? Nós chamamos de fimose, a criança tem que operar. O corte do prepúcio era um sinal que Deus fala um pouco a Abraão, e depois no livro de Levítico, através das leis, aí ele institui como sacrifício de responsabilidade de todos os judeus. Ele diz: olha, tem que acontecer, ok? E o que significava isso? Simples, significava um sinal, tá certo? Significava um sinal de uma aliança. Deus fez muito isso com os antigos, com o seu povo. Fez muitas festas, não é? Festa da Páscoa, dos tabernáculos. Todas essas festas significavam alianças, não é? Significava alguma coisa que Deus queria que seu povo fizesse para ele. E a circuncisão, ela era também um ato de responsabilidade de todo o povo de Deus, de todos os judeus, fazer. Todo nascido homem tinha que passar por esse processo. Isso significava um sinal de aliança com Deus. O que Paulo está então escrevendo aqui? Que como tudo que é ritual externo para o ser humano se transforma em uma cartilha simplesmente de se externar uma ação, fazer alguma coisa, mas o coração não estar correspondendo com aquilo que estava externando. Isso nós estamos também aprendendo aqui às sextas-feiras.
Deus chama Isaías e fala para Isaías: olha, vocês cultuam. Nós ouvimos isso de novo. Eu não tive aqui sexta-feira, mas provavelmente devemos ter ouvido isso sexta-feira aqui também. Mas sexta-feira retrasada foi assim: olha, vocês cultuam, vocês entram na igreja, vocês cantam louvores, vocês sacrificam, vocês aspergem sangue, vocês levam o corpo lá para fora do templo, vocês fazem o que tem que fazer. Mas vocês fazem isso só porque alguém ensinou vocês que esse ato quer dizer que Deus está se agradando com vocês. Só que eu sou o Senhor. Deus falou várias vezes isso em Isaías. Eu sou o Senhor, que vejo além dos seus atos. Eu vejo também o seu coração. Vejo as suas intenções. Vejo as suas motivações. Vejo o que você quer. E vejo a sua vida fora do templo. E eu denuncio vocês que a vida de vocês fora do templo não é igual à vida de vocês dentro do templo. E nós estamos sendo surrados aqui toda sexta-feira, né? Porque qualquer semelhança é mera coincidência de um povo que sabe cantar, sabe fazer congresso, sabe fazer festa, sabe cantar louvores, sabe pregar mensagens, sabe cumprir o rito, mas que ao fechar aquela porta e ir para a vida, torna-se então uma pessoa extremamente diferente daquela que estava aqui sacrificando um culto na sua naturalidade. Então, quando Paulo está dizendo, olha, nós não confiamos na carne, é porque ele começa a compreender através da revelação de Jesus Cristo para ele, que não a questão era muito além do prepúcio da criança. Que não bastava só cortar o prepúcio da criança para que ela pudesse então ser de Deus, para que ela pudesse então ser cotada como alguém que tem aliança com Deus. Às vezes quando eu ensino aqui, estudo para batismo, inclusive nós vamos anunciar um batismo nos próximos dias, eu falo muito sobre isso, porque é uma das perguntas que nos fazem sobre a igreja, que hoje é chamada Igreja Católica. Olha, eu não quero aqui falar mal da Igreja Católica, não é isso, eu só quero ensinar uma questão histórica. Quando se fala, por que batiza a criança na Igreja Católica quando é bebê, para dar o nome? Por que batiza? Hoje batiza para dar o nome, e é só mesmo, né, gente? Mas a história não era só. Por quê? Porque quando a igreja se corrompe e os protestantes se levantam para gritar contra a igreja, a única igreja que existia, para dizer o que vocês estão falando não está condizendo com a palavra. Martinho Lutero, John Hus e tantos outros, Calvino e tantos outros. Enfim, o que acontece? Uma igreja protestante se levanta tentando viver à luz do evangelho. E deveria ser assim a igreja evangélica, à luz do evangelho. Mas a igreja evangélica está à luz das macumbélicas, que os homens inventam. Não está à luz do evangelho. Mas o evangelho, ele ensinou a alguns homens que aquela igreja estava corrompida. Quando separa, o homem tinha uma opção: caminhar com a igreja que estava corrompida, mas eles não acreditavam, estavam meio duvidosos, ou caminhar com um protestantismo que passou a ser perseguido, e muitos deles mortos em fogueiras, enfim. Com quem eu vou caminhar? Com uma igreja forte, que anda pelo mundo e domina o mundo, ou com meia dúzia de gente que morre queimada em fogueira, cantando louvado seja o nome do Senhor Jesus? Eu vou caminhar com essa igreja. Só que ao longo do tempo, a igreja que protestou contra a corrupção da igreja começou a crescer. E a igreja corrompida com Roma passou a viajar o mundo, dominando muitos locais, muitas nações, muitas cidades. Eu fui na Grécia, o guia da Grécia falou isso para mim. Se a Grécia só tivesse conhecido o evangelho de Paulo, todo grego era cristão. O problema é que a Grécia conheceu o evangelho de Roma. E hoje
Se nós podemos fazer alguma coisa contra o evangelho, é porque eles vieram aqui e saquearam a gente. Os museus deles estão cheios de coisas nossas. As ruas deles é de granito, nosso. Os palácios deles é de ouro, nosso. Ele fala isso lá, né? Se é verdade, os nossos irmãos historiadores aqui devem dizer se sim ou não. Mas eu acho que é. Porque ele falou com muita... E depois eu conversei com ele, ele falou, eu provo isso para você. Você vai chegar lá na Itália, você vai ver. Enfim, o que eles fizeram? Começaram a batizar crianças. Por quê? Quando você batiza a criança, você vincula ela a essa fé. E isso ainda está vigente nos nossos dias. Porque se você vai pregar o evangelho a uma pessoa nos nossos dias, aquela pessoa não tem sinal nenhum de cristianismo. Você trabalha com ela 10 anos na mesma empresa. É prostituição, bebida, palavrão, é tudo. É bar, é boteco, é mulher fora do casamento. Você vai falar para o cara, Jesus te ama, ele fala assim, eu sou católico. E por que ele disse que é católico? Ele disse que é católico porque ele foi batizado quando criança lá, então ele tem que dizer que ele é de lá. É o mesmo conceito que trouxe essa ideia para a igreja. Porque se batizasse lá, naquela igreja que ainda não era a católica, era a de Roma, e eles eram então crianças batizadas, quando cresciam eles eram de quem? Deles. Se eles então não tivessem herdeiros, se morresse, tudo que era deles ia para quem? Para a igreja. É assim que funciona. Era assim que funcionou. Então, tudo que é ritual, para o lado de fora, o ser humano pegou e disse assim, então se eu fizer isso, eu já estou com Deus? Então beleza, então eu vou fazer. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Olha, eu não quero confiar na carne, nós não confiamos na carne, ou seja, nós não confiamos na circuncisão da carne. Ele estava dizendo o seguinte, eu entendo que Deus falou que a circuncisão era uma aliança, mas agora em Cristo a circuncisão não é só cortar o prepúcio, agora não é só ir lá no experiente que tem a lâmina e sabe cortar bonitinho, costurar bonitinho, não. Agora a circuncisão somos nós. E nós não queremos mais confiar na carne. É isso que ele diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. O que ele está dizendo? Que ele não confia naquilo que faz exteriormente. Não é um ato exterior. A fé não é mais algo que se faz para fora. A fé não é algo que se faz do lado de fora, simplesmente faz um rito, vai à igreja, canta. E eu diria que isso também serve para nós, tá, irmãos? Porque nós, evangélicos cristãos do século 21, a gente não percebeu, mas é isso que está acontecendo literalmente nos nossos dias. Tem pessoas que acham que porque congregam numa igreja evangélica, está salvo, está indo, tá, beleza, eu estou indo. Você vai à igreja hoje? Hoje acho que vou. Percebe como isso está dentro de um contexto de exteriorizar uma situação? Eu acho que eu vou. E nós somos assim, visuais. A gente gosta de fazer coisas que estão para o lado de fora. Eu estava falando com os irmãos esses dias, falando sobre igreja, sobre qual é o conceito hoje no Brasil de uma igreja que está bem, de uma igreja que Deus está agindo. Qual é o conceito? Quando que alguém diz assim, Fê, nossa, Deus está trabalhando naquela igreja? Quando tem uma multidão entrando pela porta dela. Quando tem muita gente, aí diz assim, você viu como Deus está trabalhando? Olha que conexão, porque tem muita gente, Deus está trabalhando. Isso é verdade, irmãos? Isso é verdade? Essas duas coisas, elas se respondem? Uma responde a outra, porque está cheio de gente, Deus está trabalhando? Ao contrário, né? Nós olhamos a Bíblia Sagrada, Deus trabalhando sempre no particular, sempre com poucos. As multidões nunca agradaram muito a Jesus, porque as multidões não têm opinião própria, né? A multidão tem uma opinião só.
E Jesus sempre combateu essa opinião global, dizendo, nós estamos aqui. Quando pediram um sinal, ele disse que não tinha. Então, olha que conceito. Nós achamos, no Brasil, que a igreja que Deus está se manifestando é a igreja que está cheia. Isso é um ato exteriorizado. É porque a gente gosta de ver. Qual é a igreja? Eu sou de uma época, quando eu cheguei na igreja, eu peguei a época pentecostal. Era interessante um fenômeno que acontecia na igreja. Era assim, estava cantando louvores que a gente chamava de adoração. Era assim também? Os irmãos que estão bastante tempo na igreja. Os louvores de adoração eram: és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Mas dali a pouco subia um grupo com pandeiro. Aí começava: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Enche de... Sou pandeirista, irmão. Entendeu? Eu não tenho nada contra. Esses hinos cantam coisas que talvez possam até ser. E eu vou dizer até que participei, porque eu sou pandeirista e eu cheguei na igreja maloqueira. Alguém disse, pega o pandeiro, eu falei, opa, pá, 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 pá. Quem segurava, né? E era cavaquinista ainda, filho. Aí depois que descobriram que era cavaquinista, aí o pau comeu mesmo. E eram umas músicas tão facinhas, só 3 notinhas. Ixi, eu tirava uma onda, né? Só que acontecia um fenômeno. Essa nossa estrela da manhã, todo mundo de cabeça baixa. Pandeiro e desemboca o vaso, todo mundo correndo, gritando, chorando, batendo um com o outro, dando murro na cara um do outro. Irmão de um amigo meu tomou um murro na cara do irmãozinho da frente, que eu segurei e falei, em nome de Jesus, não revide, cara. Mas o irmão esticou o braço, deu uma virada, irmão, mas deu um murro. Eu falei, olha, para aguentar esse murro aí, velho, sem revidar, o cara estava crente, Marcelo. Mas são fenômenos que aconteciam. Vocês conhecem isso? Eu sou o único? Conhecem? Todo mundo mó tranquilo. És a nossa estrela da manhã. Desemboca. Irmão, o negócio virava uma loucura. E nego quebrando cabeça no retroprojetor. E irmão saindo para o hospital. Eu ficava falando, mano, tem alguma coisa que não está legal por aqui. Eu acho que a adoração minha acaba quando eu atrapalho a adoração do irmão do lado. Isso é verdade, irmão. Mas o que é isso? Estereótipo, né? Aconteceu alguma coisa no exterior, eu senti que, opa, Deus está aqui, legal, e agora eu vou. Quando acabava a pandeirada, os irmãos iam para o banheiro, limpavam o suor, tal, e voltava. Aí na hora da mensagem, o que estava rodando estava lá fora, conversando. E então, nesse caminho, a gente percebe que a gente é propenso a essa coisa aqui, a acreditar na circuncisão. Ou seja, vai lá, corta o prepúcio e beleza, está aliançado. Faz isso. Faz parte de uma igreja, é o que você precisa. E o que Paulo está falando? Nós não confiamos mais na carne. Nós não confiamos mais nisso. Porque a circuncisão agora somos nós. Vamos entender isso? Vamos. Olha o que ele fala no versículo de número 4. Bem que eu poderia confiar na carne. Agora, ele vai traçar um paralelo entre o que era a confiança dos judeus na circuncisão do prepúcio e como é que ele está descrevendo essa confiança na carne. Preste atenção. Ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Olha Paulo dizendo, se algum outro julga confiar na carne, ainda mais eu. Vamos entender por quê. Se bem circuncidado ao 8º dia, percebe? Que Paulo passou pelo processo que os judeus estão requerendo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, o filho querido de Jacó, hebreu de hebreus,
quanto à lei, fariseu, vem sexta que o Ju ensina que era ser um fariseu, porque a gente banalizou esse termo. Ah, você é um fariseu. Quem é o fariseu para a igreja evangélica do Brasil? Quem é? É o que desobedece o pastor? É o que fala besteira na igreja? O que você é? Você é o fariseu. Irmão, para ser um fariseu, o cara tinha que ser doutor. Não era um Zé Ninguém que vinha falando besteira, não. O cara tinha que ser um cara estudado de muitos anos, desde criança. Não era assim para ser um fariseu. E olha o que Paulo fala: fariseu, quanto ao zelo. Vocês querem saber se eu tive zelo pelas coisas que eu aprendi? Persegui a igreja que ele agora está servindo. É por isso que ele diz lá na frente que ele era o perseguidor e passou a ser perseguido. Por quê? Porque quanto ao zelo, que zelo? O zelo por aquilo que eles acreditavam. Eles não podiam deixar nenhum outro aparecer falando outra coisa. E esse foi o embate entre Jesus e sua graça e os judeus que não conseguiam compreender que ele era o Filho de Deus. Esse era o problema, nenê. Eles sabiam muito, e Jesus vem dizendo: senta com a prostituta e senta e fala para Maria que nenhum acusador acusa, nem eu. Eu amo esse texto, vocês amam, irmão? Ei, Maria, onde estão os teus acusadores? E ela levanta os olhos, porque estava todo mundo com a pedra nas mãos, e diz: não tem, Senhor. E ele fala assim: nem eu também te acuso, Maria. Que coisa linda, irmãos, né? E isso dava nó na cabeça dos caras, porque os caras achavam, tinham que seguir a lei era: pegou em adultério, em prostituição, pedra. E Jesus vem e fala: pedradas de amor. A pedra agora mudou, gente. A pedra não é mais pedra, agora é pedra de amor. Eles não compreenderam. Aí ele diz assim: quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Olha que coisa interessante. Nesse momento ele está traçando um paralelo entre a confiança que os judeus tinham naquilo que eles acreditavam pela circuncisão, que tinham uma aliança com Deus, ou seja, a segurança da circuncisão carnal, a segurança que aquele povo tinha na sua circuncisão, presbítero Ronaldo. Ele está agora dizendo: eu não confio mais na carne. E ele então descreve uma série de qualidades que trariam segurança para a vida dele. Os irmãos estão compreendendo? Ele fala sobre a circuncisão como um ato de segurança para o judeu. Agora ele descreve a sua segurança. Olha, se eles querem confiar na carne, sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à lei fariseu, hebreus de hebreus, o meu gabarito, o meu currículo, a minha tarimba não é qualquer uma. Esse irmão que está escrevendo a igreja, ele não era qualquer um, irmão. Ele tinha tarimba, ele tinha formação aos pés de nada mais, nada menos do que Gamaliel. Ele sabia o que falava, ele sabia o que escrevia, ele não era um indouto. Quanto à lei, ele falou irrepreensível. E Deus não deixaria ele escrever isso sobre ele mesmo, se isso de fato não fosse verdade. Porque nós partimos de um pressuposto de que a palavra de Deus é verdade, amém? E se é verdade, então ele era de fato tudo isso e talvez muito mais do que ele escreveu. Qual era a segurança dele? A segurança dele era: eu sou hebreus de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da linhagem de Israel, eu sou circuncidado, eu tenho aliança com Deus, eu sou, quanto à lei eu sou irrepreensível, eu sou fariseu. Quanto às coisas, aos quesitos da lei, perseguia a igreja. Quanto à justiça, no que diz respeito à lei, sou irrepreensível. Mas olha o próximo verso, olha o que acontece com Paulo, meus amados irmãos. Por que ele está falando isso? Não confiamos na carne.
Porque Jesus se revelou a ele. E quando Jesus se revelou a ele, lá no caminho de Damasco, a partir daquele momento, ele começou a ter experiências com Jesus. E começou a perceber isso que eu estou falando agora, ele não percebeu na hora, ele percebeu ao longo do tempo. Mas nós temos um ensinamento e podemos ser ensinados e pelo menos passar a pensar sobre isso. Eu estou confiando em quem? Qual é a minha confiança? Porque se eu estiver como eles confiando nos atos exteriores, se eu estiver confiando que Deus está se agradando de mim porque as minhas circuncisões, seja lá qual for ela, meu posto acadêmico, meu posto financeiro, minha posição social, minha posição dentro da minha família, eu sou o homem, eu sou a mulher, eu isso, eu aquilo. Então talvez essa mensagem venha falar conosco algo muito valioso. Por quê? Porque olha o que ele escreve. Mas o que para mim era lucro, claro que era lucro. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, fazia alguma coisa, e muito séria, coisas seríssimas, e é lógico que isso tudo valia para ele, lógico que valia. Ele era um cara extremamente gabaritado por uma série de situações, dentro da linhagem de Israel. Mas olha o que ele escreve. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda, por amor a Cristo. Qual é o pêndulo? Qual é o choque? Cristo chega na vida dele, e ele é tudo isso e muito mais. Agora Cristo então está falando para ele coisas que desconsidera tudo que ele é como gabarito para ter confiança no seu relacionamento com Deus. Cristo vem até ele e mostra para ele que ser hebreu de hebreus não garante a ele aliança com Deus. Que ser circuncidado ao 8º dia não garante a ele aliança com Deus. É isso que ele está falando. Porque Cristo apareceu e se revelou e me mostrou coisas que eu nem sei dizer aos homens, é isso que ele fala depois, mas me mostrou a sua graça então veio até mim e pegou tudo que eu era e que para mim era muito valoroso. Para mim era motivo de lucro. Eu ser hebreu de hebreus era um crachá. Eu ser da tribo de Benjamim era uma credencial. Eu ser fariseu, eu estava credenciado a muitas coisas. Eu ser zeloso pela lei me credenciava a várias situações. E tudo isso eram situações externas que faziam todos eles acreditarem que isso garantia a aliança com Deus. Mas agora Jesus vem até ele, se revela a ele e faz isso com ele. Faz ele entender que tudo que ele era, ele considerou por perda. E a coisa fica pior. Para nós talvez pior, para ele foi maravilhoso. Olha o que diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo. Sim. Parece que ele estava escrevendo por perda, por amor a Cristo. Aí ele falou, não, perda não, peraí, deixa eu falar o que de fato é. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor se revelou a mim, e a partir desse momento, Marcelo, tudo que eu era, e que tinha maior valor para mim, passou a não ter mais valor nenhum. Olha lá, pelo qual sofri perda de todas estas coisas. Ele sofreu por causa disso, não foi fácil. Você acha que é fácil alguém pegar a sua formação acadêmica e subjugar ela ao Evangelho?
Você acha que é fácil alguém pegar a sua formação, o seu intelecto superior e subjugar ao Evangelho? Você acha que isso é fácil? Você acha que é fácil alguém pegar uma linhagem, uma doutrina, uma cultura, uma culturalidade? A gente vê como tem sido difícil, irmãos, eu quero falar isso. Por favor, se eu esquecer, alguém me lembra onde eu estava? Eu preciso falar isso. Eu estive em Heliópolis esses dias conversando com um amigo, num dia que eu fui lá, e eu falei isso. Preste atenção, nós já temos uma geração de desviados da igreja. Preste atenção. Já existe um povo que está fora da igreja, que são chamados, sabe do quê? De desigrejados. Eles desviaram seu caminho da igreja. E dentro dessa vertente tem várias, uns que não querem mais o evangelho, outros que estão no evangelho liberalista, outros que estão se ajuntando em praças, tem várias vertentes. Já tem uma geração de pessoas que já estiveram dentro da igreja e que não querem sequer pisar aqui. Entende? Por quê? Exatamente pelo fato das ações da carne, do estereótipo, da proposta que se faz para que as pessoas tenham ações exteriorizadas, e a partir daquilo que se é, a partir daquilo que se tem, a partir daquilo que se formou, a partir daquilo que se pensa, então a pessoa tem espaço ou não tem. É assim. Quantas vezes eu não vi ricos subir, chegarem na igreja, se assentarem na primeira cadeira? Quantas vezes eu não vi políticos entrarem dentro da igreja e receberem o púlpito, o irmãozinho congregando há anos, sendo um pregador do evangelho, e o pastor, sabendo que ele era pregador, nunca deu oportunidade nem para ele dizer um amém, nem para dar uma saudação. Era assim que falava antigamente. Mas quando chegou o político, porque o político prometeu que ia arrumar um terreno para a igreja construir, aí subiu no púlpito político, e o irmãozinho que esperava uma oportunidade para edificar a igreja se revoltou e foi embora. E o político deu o terreno, falando que ia ser A, B, C, construir a igreja. Quando saiu da política, a próximo mandato veio atrás e tomou o terreno da igreja. Essas e tantas outras histórias que a gente conhece, que a gente viu, de pessoas que foram convidadas para uma vida de exteriorizar, mas não conseguiram. Nós já somos uma geração de pessoas que entende a igreja só desse jeito. Você está indo na igreja? Tô. E aí, o que mudou? Você está indo na igreja? Tô. Mas e aí, você está ajudando lá em alguma coisa já? Você já está tocando? Você já está pregando? Você já está cantando? Você já está isso? Você já está aquilo? É uma geração de pessoas que conhecem a igreja como a palma de sua mão, mas não estão mais dentro dela. Por quê? Exatamente pelo fato de que a igreja perde o seu rumo quando tenta fazer com que as ações exteriores sejam motivo de aliança com Deus. Paulo agora está dizendo, sabe o que acontece? Tudo o que eu tive e fui, eu considero como refúgio, esterco, como fezes, como nada, para que eu possa ganhar a Cristo. Irmãos, é muito séria essa mensagem. Sabe por quê? Porque parece que existe uma luta para fazer essas duas coisas andarem juntas. Mas eu quero dizer a vocês que não vai andar. Não adianta. Ou você subjuga quem você é e o que você tem ao serviço de Cristo para o resto da sua história, ou não tem jeito. Ou agrada a um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada a um. Não dá para servir dois senhores. Não dá para servir a sua carne. Nós estamos vivendo isso literalmente nos nossos dias. Pessoas que acham que podem viver uma vida de fé e ao mesmo tempo cultuar quem é. Que podem cultuar a Deus, mas ter um espacinho para si mesmo, para ter um espacinho para o seu próprio ventre. E é isso que Paulo está dizendo. Quando Jesus me encontrou,
Ele pegou estudo diante de Gamaliel, ele pegou farisaísmo, ele pegou o Hebreus, ele pegou a linhagem, ele pegou minha culturalidade, ele pegou tudo que eu sou, ele pegou tudo que eu era, e que para mim era muito, era lucro. Ele pegou tudo isso, e sabe o que fez? Subjugou a ponto de, no momento que eu conheci ele, eu olhei para tudo que eu era e olhei para tudo que para mim era lucro e falei, aquilo ali não é nada diante do que está diante de mim agora, que é Cristo, que é o seu evangelho. Irmão, eu me sinto com tanta dificuldade de pregar essa mensagem que parece que eu estou falando grego. Parece que a gente fala grego aqui nessa igreja, sabe assim, os irmãos que pregam, os irmãos que cantam. Parece que essa mensagem é grego. Grava, a gente põe nas redes sociais essas mensagens, as pessoas ficam dizendo, mas não é bem assim, né? Calma aí. Dá para ir buscar uma bencinha lá, né? Esses dias uma pessoa me mandou um recado na rede social. Pastor, eu preciso de uma bênção para o meu novo casamento. O irmão que congregou aqui já teve mulher. Olha o que ele me pediu. Pastor, eu preciso de uma bênção para o meu novo casamento. Se eu tivesse perto dele, eu tinha voado no pescoço dele, mas como eu estava na rede social, eu respirei e escrevi, irmão, durante todo o tempo que você congregou nesta igreja, você ouviu que a bênção, quem dá é Deus, e no teu caso, eu garanto que Deus não vai dar. Eu acho que ele não volta mais aqui. Mas irmão, cadê? Casou, tem esposa, se separa e vem pedir para o pastor a bênção para a nova mulher. Se acha que é possível um pensamento como esse? Está aqui, está vigente. Está aqui nos nossos dias. E o que é isso? É o estereótipo falando mais do que o interior. Se eu sou um doido qualquer e quero mais um para dar dízimo e oferta, eu falo, sim, irmão, vem aí, traz a varoa aí. E aí, varoa, como é que você está, minha amada? Tudo bem? Você é a nova varoa do irmão? Aleluia, canta. Se canta, canta no coral. Que é isso que as pessoas estão fazendo para ter mais gente, para ter mais dízimo, para ter mais oferta, para ter mais pessoas, para ter uma multidão. Por quê? Mas a palavra de Deus fala que pode se separar. Até sobre adultério, a palavra de Deus te manda perdoar. Pelo amor de Jesus Cristo, como é que eu posso pedir a bênção para o meu pastor para o novo casamento? Mas está acontecendo, nos nossos dias, está acontecendo agora, meus irmãos. Por quê? Porque Cristo se revela. Cristo mostra a sua graça, o seu amor naquela cruz, o seu sangue. Mas o que Cristo mostra, o ser humano não permite que o amor de Cristo venha aí e transforme tudo que Ele é em nada. Ele continua vivendo dentro da igreja, mas sendo quem ele era. É como se Paulo estivesse falando agora assim, eu amo a Jesus, viu? Ele se revelou para mim, mas eu sou hebreu, de hebreus, e eu sou circuncidado, e eu sou da tribo de Benjamim, e se mexer comigo eu persigo e mato. É a mesma coisa. Mas não é isso que ele fala assim, eu sou, eu fui, eu estudei, eu tenho um gabarito, eu tenho tudo, eu sou respeitado, eu sou hebreu de hebreus. Mas quando Cristo se revelou, tudo isso se transformou em nada. Os irmãos compreendem? Tudo isso se transformou em nada. Esse é o processo do evangelho, irmãos, é transformar a gente em nada. O problema é que está cheio de gente que quer o evangelho para transformar a pessoa em tudo. E não existe conexão nessa mensagem, o evangelho de Jesus não. Aí ele diz assim, olha o que ele fala, eu considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, hebreus de hebreus, linhagem de Benjamim, enfim, tudo que eu já falei, toda a tarimba dele, ele pega e põe como esterco, como fezes que não serve para nada, ele só vai entrar no intestino e ser expelido, não serve mais para nada.
vou colocar para fora. Por quê? Porque eu quero a Cristo. Porque agora a minha vida é Cristo. Porque agora eu sirvo a Cristo. Porque agora Cristo é o meu Deus, não é o que eu sou. Aí ele diz assim: e eu quero também ser achado nele. Irmão, fala a verdade, tem mais umas 3h30 aí para nós escorrer ou ser achado nele? Porque eu vim para pregar sobre o ser achado nele, mas não consegui chegar nele. Ser achado nele. Quando você ouve esse termo, ser achado nele, você pensa que está aí jogado de qualquer jeito. Ser achado nele. Olha para o texto. Vê ele se desfazendo de tudo que ele era. Vê. Vê ele pegando tudo que ele era e falando: eu não confio mais em nada do que eu sou. E agora eu tenho o quê? Ou eu tenho Cristo, ou eu não tenho mais nada. Eu li uma matéria de João Calvino sobre esse texto. E João Calvino pregou uma mensagem sobre esse texto. Ele disse a seguinte frase: eu acho que Paulo queria escrever o seguinte nesse texto: eu estava perdido se eu não estivesse perdido. Que lindo, irmão. Eu estava perdido. Aqui o perdido está conotando, está falando do seguinte: eu estava ferrado. Eu estava condenado. Se eu não estivesse perdido, agora o perdido aqui está falando de falta de direção, falta de guia. Calvino escreveu isso. E acho que Paulo queria escrever: eu estava perdido se eu não estivesse perdido. Eu estava ferrado mesmo se eu não estivesse nessa condição. Qual? A condição de confiar naquilo que eu era, naquilo que eu tinha, naquilo que eu sou, naquilo que tal. Por quê? Porque se eu não estivesse nessa condição, eu não estaria perdido pela vida. E se eu não estivesse perdido pela vida, eu também não seria achado. Então eu estava perdido. Muito perdido. Aonde? No que eu era. Irmão, olha para a tua vida. E veja se por acaso você não está perdido naquilo que você é. Veja se você não está perdido na sua intelectualidade. Veja se a sua intelectualidade não está sendo um caminho sem guia. Você está indo. Está indo. Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra, uma hora você vai, uma hora você não vai. Veja se a sua gana por ser alguém nessa vida não está te fazendo estar perdido. Veja se a sua gana, por dinheiro, por posse, não está fazendo de você uma pessoa sem critério nenhum. Para onde sopra o dinheiro você vai. Veja se o seu desejo de encontrar alguém para a tua vida, os irmãos solteiros e solteiras, olha, eu quero encontrar. Veja se esse desejo seu, estereótipo, veja se você não está perdido nos seus desejos. Olha para você, pelo amor de Deus, e veja uma coisa. Veja se o que você está fazendo agora não é mais uma fonte de lugar nenhum. Acho que o Ju falou isso uma vez aqui, num filme. Tem um gato, né, Ju? Que vê um fio, né? Fala: para onde vai esse caminho? Aí ele responde: para lugar nenhum. Porque quem não tem para onde ir, como que é? Para quem não sabe para onde vai, era isso, Ju. Qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe, irmãos? Aí Paulo vem e diz assim: eu quero que ele me ache nele. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Eu quero ser achado nele. Fala a verdade, irmão. Esse negócio de quero ser achado não fala de algum momento. Fala de um momento. Eu quero ser achado nele. O que ele estava falando?
Ele está falando de um momento em que todos vão ser vistos de uma só vez. E que todos vão ser entendidos e sondados de uma só vez. E que o ser humano estará em algum lugar nesse dia. E Paulo está dizendo: eu quero ser achado nele. Quando esse dia acontecer, quando Jesus se manifestar, quando ele vier, quando nos ares ele despontar, quando chegar o dia em que toda alma que passou pela face da terra estiver diante de Deus, eu quero ser achado nele. Eu quero que ele me veja nele. Que lindo, alguns irmãos dizendo: eu também. Quantos querem ser achado nele? Só que para ser achado nele, irmão, tem que se desvencilhar do que é. Não dá para dizer eu quero ser achado nele, mas continuar sendo quem é. Ser achado nele é desvencilhar de quem é e passar a ser nele. Mas olha o que Paulo diz: eu quero ser achado nele, porque ele vai vir, porque vai acontecer. Um dia ele vai olhar todos de uma forma panorâmica. Um dia ele vai ver um por um, não vai ter quem escape do olhar dele. Alguns vão ser achados em vários lugares, mas eu, apóstolo São Paulo, diante de tudo que estou pregando, quero ser achado nele. Eu quero que quando tudo isso aconteça, ele olhe para mim e me veja nele, enxertado na videira verdadeira, a única que tem vida eterna, a única verdadeira. Eu quero ser achado nele. O que faz Paulo dizer essa loucura que quem ele é não é mais. E agora tudo que ele é nele. É o amor. É o amor que levou Jesus ao Calvário. É o amor que levou Jesus à cruz. É o amor que fez ele sangrar. Porque se o amor que fez Jesus sangrar no Calvário não te chama para estar nele, não existe nenhuma outra mensagem que te leve até ele, meu irmão. Então, se essa mensagem não te comove, se essa mensagem não te toca, se essa mensagem não te constrange, você está perdido. Você está perdido. Mas que bom. Que bom que está cheio de gente perdida. Porque eu estaria perdido se eu não estivesse perdido. Se eu tivesse continuado a confiar na minha força, no que eu posso. Sabe o que eu sinto? Eu sinto que o que Deus quer com a nossa igreja essa noite, irmão, é nos fazer ser achado nele. Se Jesus voltar ainda essa noite, aonde você está? Você está na sua linhagem, no seu intelecto, na sua força, ou você está nele? Quantos estão nele, podem fechar os olhos e dizer: Senhor, me ajude, Senhor, a continuar em ti. Você que tem colocado o seu intelecto a serviço de Deus, esteja nele, esteja nele. Ser achado nele é um momento, é um dia, é uma hora, é uma situação, vai acontecer. E quando acontecer, ele vai encontrar a humanidade. E quando ele encontrar a humanidade, muitos estarão nele. Porque é o seu evangelho que foi capaz de aniquilar quem essas pessoas eram, para fazer essas pessoas então agora viver sobre a vontade dele. E estas pessoas serão privilegiadas por ser achadas nele. Enquanto eu pensava essa mensagem, eu queria gritar para você que me ouve: corre para ele, vai para ele, larga a mão da sua confiança na circuncisão da sua vida,
Abandone aquilo que você pensa que pode te segurar, que pode te poupar. Abandone aquilo que você pensa que pode te socorrer. Corre para Ele, porque Ele vem vindo, e muitos serão achados nele. Muitos serão achados nele, porque Ele comprou para si, sob o efeito do seu sacrifício, homens que procedem de todos os povos, línguas, tribos e nações, dentre as quais nós podemos estar dentro. Então, igreja, corre para Ele. Eu quero ser achado nele, eu quero ser achado nele. Eu quero ser achado nele, eu quero ser achado nele. Ah, quantos irmãos entre nós querem ser achado nele quando ele vier, quando ele aparecer, quando ele despontar. Abandone a sua confiança, os presbíteros. Abandone a sua confiança. Abandone o seu gabarito. Abandone a sua confiança e corra para Ele, corra para Ele.